Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Amós 3, terceiro capítulo do livro do profeta Amós. E hoje eu vou ler este capítulo na Bíblia, tradução brasileira com introduções acadêmicas. Amós 3, aqui nesta Bíblia, tem como título Necessidade de profetizar mal contra Israel. Versículo 1 diz: Ouvi esta palavra que Jeová falou contra vós, filhos de Israel, contra a família toda que fiz subir da terra do Egito. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, visitarei sobre vós todas as vossas iniquidades. Acaso poderão dois andar juntos se não tiverem chegado a um acordo? Rugirá no bosque um leão sem que ele tenha presa? Do seu covil fará o leão novo soar a sua voz, se não tiver apanhado alguma coisa? Poderá uma ave cair num laço sobre a terra, onde não lhe for posta uma armadilha? Levantar-se-á da terra o laço, sem que haja apanhado alguma coisa? Tocar-se-á trombeta na cidade, e não se assustará o povo? Sobrevirá algum mal a uma cidade, sem que o tenha feito Jeová? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não terá medo? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Proclamai sobre os palácios de Asdod e sobre os palácios da terra do Egito, e dizei: Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela e que opressões no meio dela. Pois não sabem fazer o que é reto, diz Jeová, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a rapina. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: haverá um adversário e cercará a terra. Ele te despirá a tua força e os teus palácios serão despojados. Assim diz Jeová. Assim como o pastor livra da boca do leão duas pernas ou um pedacinho de uma orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que em Samaria se assentam no ângulo de um leito e sobre as almofadas de seda de uma cama. Ouvi e dai testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, Deus dos exércitos. Pois no dia em que visitarei as transgressões de Israel sobre ele, visitarei também com castigo os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. Ferirei a casa do inverno juntamente com a casa do verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz Jeová. Essa daqui foi a leitura então de Amós, capítulo 3. Separei aqui alguns comentários associados a este capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia de Estudo NAA diz o seguinte aqui relacionado ao capítulo 3. Esse é um oráculo de aviso. Os pecados pelos quais Israel será julgado são mencionados, mas não detalhados aqui. Pelo contrário, Deus está simplesmente avisando Israel, por intermédio de Amós, que o julgamento certamente está chegando. O profeta ouviu o rugido do leão, assim como este avançou sobre sua presa. O que o profeta pode fazer a não ser dizer o que ouviu? Já aqui na Bíblia de Estudo, Bíblia King James 1611, diz aqui que neste capítulo, Amós respondeu àqueles que diziam que ele não tinha o direito de profetizar contra Israel, pois eles eram o povo escolhido de Deus. Contra esta alegação, Amós declarou 3 coisas. Número 1, o fato de terem sido escolhidos garantia que eles seriam julgados e não que iriam escapar do julgamento, de acordo com os versículos 1 a 3. 2, Deus falou, portanto seu profeta deveria anunciar o que ele disse, versículos 4 a 8. E, ponto 3, Israel era tão perverso que até mesmo as nações pagãs poderiam julgá-lo, dos versículos 9 ao 11. Esta passagem termina com um retrato da destruição de Israel. E, finalmente, aqui na Bíblia de Estudo Arqueológica, vou ler aqui um recurso de textos e artefatos antigos
relacionado ao tema Os Marfins de Samaria. As referências às casas enfeitadas de marfim, em Amós 3, versículo 15, encontra a confirmação na descoberta dos marfins de Samaria, uma coleção de centenas de peças de obras de arte, incluindo mais de 200 fragmentos descobertos no montouro de um edifício na Acrópole da cidade. Essa construção de marfim é associada com o rei israelita Acabe, de quem se diz ter construído um palácio com revestimento de marfim em Samaria. Relato de 1 Reis 22, 39. Um jarro de alabastro, encontrado com o maior dos marfins e gravado com o nome do faraó Osorcon II, é contemporâneo de Acabe. Há também outros marfins descobertos na Ciro-Palestina e na Mesopotâmia, que datam do mesmo período e se assemelham aos artefatos de Samaria em arte e estilo. Os traços artísticos desses marfins parecem ter se originado na Fenícia, região fortemente influenciada por temas e obras de arte egípcias. Elementos da mitologia egípcia aparecem na coleção, que também inclui placas de marfim gravadas com inscrições hebraicas, muito provavelmente enfeites para a mobília do palácio. Essas placas podem estar ligadas às camas de marfim que Amós menciona no capítulo 6, versículo 4. Essa daqui então foi a leitura de Amós, capítulo 3, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço mais uma vez por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.